duas experiências que são significativas no campo do desamor seriam ou são a rejeição e a traição. De alguma forma, elas podem ser vividas semelhantemente, e muitas vezes a experiência de ser rejeitado é vivida também como uma experiência de traição, porque a pessoa idealizava ser acolhida ou ser valorizada naquele momento em que algo não é aceito e, consequentemente, sente-se traída naquela expectativa de oferecer algo muito bom para o outro ou para outra pessoa, quem quer que seja. E, mais do que isso, a experiência da rejeição é a experiência de não ser aquilo que se esperava ser para o outro, como algo suficiente. Há níveis distintos de rejeição, obviamente, mas é inevitável que toda experiência de amor e todo convívio traga vivências de rejeição. Algo que eu não quero, que eu não gosto, que não está suficiente para mim, que não é pertinente para mim naquele momento. Às vezes eu não quero encontrar a pessoa, às vezes eu não quero ir para um lugar que ela sugeriu. Tudo isso é uma rejeição. Mas essa rejeição, ela vai ter um impacto maior ou menor de acordo com a minha consistência egóica, de acordo com o quanto que o meu ego é capaz de sofrer ou de não ser idealizado pelo outro, uma vez que, quando eu me sinto rejeitado, eu não estou satisfazendo as expectativas do outro. E eu gostaria de satisfazer, mas eu não tenho que agradar o outro sempre. E não tenho o dever de agradar o outro sempre. Outras vezes existe uma relação amorosa ou uma relação de paixão que tem uma força muito grande, mas que não satisfaz o outro. E aí o outro não me quer. Mas eu não preciso viver isso como uma situação em que o outro me rejeita. O outro não quer algo que eu estou oferecendo, mas eu não tenho que me sentir mal ou ruim por causa disso. O que ocorre é que na minha relação com o outro, eu espero uma permanência para que eu consiga continuar desfrutando daquela sensação que me faz tão bem, seja um amor, seja uma paixão, seja um valor, seja um reconhecimento, mas que, quando o outro não me quer, eu acabo achando que eu não tenho mais valor, que eu não sou mais capaz de vir a ser reconhecido ou reconhecida, que eu não sou mais alguém que tem uma quantidade de afetos positivos capazes de oferecer ao outro um bem-estar conforme eu sentia. Daí, a rejeição ser uma quebra, muitas vezes, da imagem que eu fantasiei sobre mim ou da imagem que eu acho que eu venho que ter, que sustentar para o outro. Outras vezes, de fato, é uma rejeição. Eu não gosto de você como você é, como você vive. Agora, eu não preciso agradar o outro sempre. Eu não vivo para satisfazer o outro. As pessoas podem não gostar de mim do jeito que eu sou. E certamente todo mundo tem motivo para não gostar de mim, porque eu tenho defeitos. A questão é o quanto que os meus defeitos e o quanto que as minhas qualidades positivas, valorosas, elas são pertinentes ao que o outro busca para a sua própria vida, ou elas são pertinentes até mesmo com as inseguranças do outro. Porque às vezes não são, às vezes eu tenho que ser uma pessoa que está sempre com o cabelo de um jeito, com uma roupa de outro jeito, com um jeito de falar, um tom de voz, ou com um jeito de rir, ou com um padrão, um código de gestos, que para o outro o deixam ou a deixam seguros, até mesmo na visão que terceiros vão ter. Ou seja, muitas vezes eu tenho que ter um desempenho não para a pessoa com que eu estou me relacionando, mas para o que terceiros vão pensar a meu respeito
e que vão satisfazer ou não a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, é claro que se eu não satisfizer, eu vou ser rejeitado. Mas é uma rejeição que é saudável, porque eu só posso ser saudável em uma relação se eu puder ser quem eu sou. E se a pessoa com quem eu estou puder bancar o fato de eu ser imperfeito para os amigos, para as amigas, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os familiares, para os colegas de trabalho, o que for. Porque senão eu vou ter que estar sempre agradando uma população imensa e cada vez menos eu vou ser quem eu sou. E isso acontece desde a infância. A gente está lá, quando criança, o pai ou a mãe apresenta para alguém e a gente fala, oi, como você está e tal, fica no nosso canto, daí o pai ou a mãe fala assim, cumprimenta, dá um beijinho, abraça, ele é amiguinho, ou ele é amigo do papai, e eu não quero, não estou me sentindo bem. Mas o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão mais velho, ou a professora, insistem que eu seja capaz de fazer isso. E aí eu vou aprendendo que o jeito de eu ser quem eu sou pode me trazer penalizações, pode me trazer rejeições. Mas pode também impedir que eu seja quem eu sou. Do contato com o outro, a minha necessidade de agradar. Daí, desde cedo, eu vou vivendo rejeições como punição. E não rejeições como compreensão de que eu não tenho que agradar os outros, que os outros podem não gostar de mim, sem que isso seja algo ruim. Por outro lado, a gente pode falar também sobre a traição, que é um outro capítulo. A questão primeira é, o que é trair? Não é? Quando alguém vive uma relação com outra pessoa, com um terceiro, alguns podem entender isso como traição, outros não. Hoje é mais comum se falar sobre um relacionamento chamado aberto, entre aspas. O que é esse relacionamento aberto? Na maioria das vezes é um relacionamento em que as pessoas podem ter intimidades físicas e afetivas com terceiros. E isso não é vivido como traição. Outras vezes, se eu conversar com alguém sem ter falado que eu iria conversar com esse ou com essa alguém, vamos dizer assim, para a pessoa com quem eu me relaciono, isso pode ser vivido como traição. Ou seja, não houve, dentro dos nossos padrões morais, uma aventura ou uma experiência de afeto ou de contato físico profundo, de grande intimidade. Mas, ainda assim, isso pode ser vivido como uma traição. Então, a ideia da traição, ela tem a ver com o que eu considero que é trair. O que é ser traído? Porque, muitas vezes, eu estou disposto ou disposta a viver alguma coisa e não acho que eu estou traindo, mas não estou disposto ou disposta a que a pessoa com quem eu tenho um vínculo viva essa mesma coisa, porque eu acho que é uma traição. Então, e às vezes existe algo que é ainda mais conflituoso, porque eu posso falar, olha, o que você aceita ou o que você não aceita? Daí a pessoa, por incapacidade de lidar com o posicionamento dos seus próprios limites, das suas inseguranças, fala assim, por exemplo, não, o importante é ter coerência. Aí eu vivo algo que eu acho que é coerente. Aí o outro ou outra vai falar assim, não, você mentiu para mim, você me traiu. Porque para mim isso não é coerente. Só que esse outro, essa outra não teve a coragem de falar, olha, eu tenho inseguranças, eu tenho medos, eu tenho fraquezas, eu tenho pontos que doem muito pela minha história de vida, eu gostaria que você não fizesse isso ou aquilo, ou que a gente pudesse conversar sobre essas coisas, para que, pelo menos para mim, fique claro por que isso é vivido. Então, vamos supor, eu saí do trabalho e fui conversar com a pessoa lá, e é uma pessoa que tem interesse em mim, que gosta de mim, que me deseja, mas eu não tive nada com essa pessoa, eu saí e fui conversar porque essa pessoa tem uma conversa legal, porque eu queria estar com alguém depois do trabalho, porque estou cansado, eu estou cansada, isso me alivia, mas aí, para quem viveu isso, é coerente. Para quem ficou de fora, não, isso é inaceitável.
Então, as experiências de traição, muitas vezes também estão ligadas a outras que a gente viveu. Às vezes a gente nem se lembra bem, remotamente na nossa infância, outras a gente viveu em um momento em que o problema não foi a traição. O problema foi a experiência de humilhação. Então, eu associo aquela quebra de confiança ou aquela quebra na expectativa que eu tinha do outro, que eu achava que era coerente ou alguma coisa assim, à exposição humilhante que eu vivi ou que eu fantasiei que eu estava vivendo. Daí as incompatibilidades no que é ou não trair e no que o quanto é possível tolerar ou perdoar ou reparar as experiências que de fato são dentro do código ético desse casal verdadeiramente traições, porque a gente condensa na ideia moral do estereótipo das relações amorosas da nossa cultura, que houve uma traição e que isso é insuportável, isso é inadmissível, isso é imperdoável, ou o que quer que seja, mas a gente não elabora o fundamento que existe nesse estereótipo da traição, que, em grande parte das vezes, é a experiência de humilhação. Então, quando a gente fala que esse curso é um curso que vai retomar essa organização da narrativa, a organização da narrativa implica também dar os nomes adequados às experiências adequadas. E muitas vezes isso ajuda a gente a solucionar as nossas incapacidades de lidar com isso. E às vezes o nome é humilhação. E a gente não consegue aprofundar porque o tabu com a palavra traição já é tal que nos desorganiza, que nos desorienta e que nos impede nessa reorganização, nesse aprofundamento ou nesse reaprofundamento das experiências de grandes adversidades emocionais, como na maioria das vezes é o caso da humilhação.